Olá, amigos. É com muita alegria que a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema tão bonito que é a missão dos espíritas e principalmente nessa semana de aniversário da casa. A gente fica muito feliz trazendo o nosso abraço, né, de aniversário para vocês. Então a gente vai começar falando desse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, lendo um pequeno trechinho para a gente comentar depois, que diz assim: Não percebeis desde já a formação da tempestade, que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? E aí, quando a gente viu relembrou, né, essa pergunta, a gente vê que exatamente a gente está passando nesse momento por uma tempestade. E uma tempestade que está reduzindo a nada as nossas iniquidades, né, os nossos erros. E nesse momento a gente deve realmente bendizer a Deus, né? Nós que temos a nossa fé no Senhor, né, na sua soberana justiça. E aí ele continua falando que como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o dogma da reencarnação. Então, nesse momento, a gente precisa realmente, a mensagem que ele está passando para a gente, levar essa mensagem da reencarnação, levar a mensagem do espiritismo, nesse momento de tanta dor, nesse momento de tanto sofrimento. A gente que já conhece um pouco, que já estuda um pouquinho, né, que já tem algum conhecimento da doutrina espírita, a gente tem que levar esse nosso conhecimento, levar para essas pessoas, ide e pregai. E isso é o que ele termina falando, né, nesse primeiro trecho. É muito importante a gente levar essa palavra bonita, essa palavra divina para os que estão necessitados. E aí a gente vai começar com uma música que fala muito disso, da importância da gente brilhar a nossa luz nesse momento. Brilhai a vossa luz, vós sois deuses, amai com toda força, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, tomai a vossa cruz, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Tudo quanto eu faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais, muito mais, muito mais. Então esse é o momento, né, da gente brilhar a nossa luz, da gente levar essa mensagem do ide pregai, né, e brilhar essa luz que dentro de nós, que todos nós com certeza temos dentro de nós essa luz, né? E aí ele vai falando nessa música, né, de amar com toda a nossa força, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que tomemos a nossa cruz, né, e sigamos em frente,
E aí a frase de Jesus, né? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Né? E tudo o que Jesus falava, a gente também pode fazer o que ele falava. Né? Basta a gente praticar os ensinos de Jesus. E aí, seguindo num outro trecho do Evangelho, diz o seguinte: Sim, homens de boa fé, que tendes consciência da vossa inferioridade, parti em cruzada contra a injustiça. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão. E faleis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de esperança e de paz. Então ele dá um incentivo, né, para que a gente realmente fale do Evangelho, fale desse amor de Deus, da justiça divina, claro, sem respeitando as convicções religiosas dos outros, e respeitando também a opinião dos outros, mas com uma palavra de carinho, com uma palavra de amor. Aqui, gente, a gente vai ter que ter muita paciência, porque de vez em quando passa um bombeiro, passa uma ambulância. Eu moro perto do hospital, então nesse momento a gente sabe que isso está acontecendo, né? Então a gente, quando acontecer isso, todo mundo vibra, né? Já passou, mas vibra por esse lugar aqui. Então, da gente estar levando essa palavra de consolo, mas com muito carinho, com muito respeito. Às vezes é uma palavrinha, uma frase, né? Hoje, como a gente está se comunicando muito pelas redes sociais, pelo telefone, pelo celular, a gente pegar o telefone e ligar para alguém, falar uma palavra de carinho, de consolo, né? É a forma desse ir de pregar aí, né? E aí, continuando, a gente tem que, na verdade, agir como filhos da luz. Essa música se chama Filhos da Luz. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Andai como filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Então a gente tem que andar como filhos da luz, né? Pegar o nosso arado, prosseguir sorrindo nessa nossa tarefa de ir e pregar o que Jesus falou, pregar os ensinamentos de Jesus, pregar a verdade de Deus nas nossas vidas, a justiça divina e também o Consolador prometido, as palavras do Espiritismo, que é esse Consolador, a verdade da vida após a morte, que ameniza essas dores que nós estamos passando agora, né?
Andai então como filhos da luz, tua missão é iluminar. Isso é muito bonito, né? Espalhai a tua luz por todo lugar. Então a gente pode espalhar essa luz, que com certeza todos nós temos dentro da gente, né? E aí num outro trecho ele fala assim: ide, e mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguiste obter por vós mesmo. Então a gente já acredita na mediunidade. A gente acredita na existência dos espíritos, na comunicabilidade dos espíritos, mesmo sem nunca ter visto nada, né? Porque a razão está aí. Se não existissem os espíritos, né, nós não estaríamos aqui. E se os espíritos não sobrevivessem, né, ao momento da morte, se nós espíritos, né, não sobrevivêssemos ao momento da morte, seria uma grande injustiça, né? Primeiro, como você teria possibilidade de consertar os seus erros, né, em apenas 60, 70, 100 anos, hoje até algumas pessoas chegam aos 100 anos, ou aprender tudo em apenas tão pouco tempo, né? A gente precisa de muitas vidas para aprender, né? E ele continua: ide, o Espírito de Deus vos guia, marchai, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, a fé que é a virtude que transporta montanhas, como disse Jesus. Parti cheios de coragem e de fé para remover essas montanhas de injustiças que assolam o mundo, né? Então a gente precisa ter fé, ter coragem, ter confiança, e essa fé verdadeira, que não é uma fé fraca, é uma fé baseada na razão, né? Que nos faz realmente crer. E aí a gente vai cantar uma música que fala de fé e depois conversar um pouquinho sobre ela, porque realmente ela é muito bonita. A fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus quer amor com potencial, nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa. Ah, ah, ah. A fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofisma ou verniz na superfície do ser. Ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa,
Então essa música, ela fala, né, da fé. A fé que tem que ter o crivo do razão, para ser uma fé raciocinada, uma fé que tem base, né? E essa fé que faz que diante da dor a gente não duvide, nem da gente mesmo, né? Ela desperta instintos nobres na gente. Ela é paciente, porque sabe que a alma não finda com a morte. Essa fé, né, que traz essa certeza na sobrevivência da alma e que pode ajudar tantas pessoas nesse momento de dor, né? Porque essa frase, então, eu acho sensacional nessa música, porque tudo passa quando realmente confiamos em Deus. Então é esse momento da gente passar isso para os nossos companheiros e para nós mesmos, que muitas vezes fraquejamos e precisamos estar repetindo essa frase para a gente, né? Tudo passa quando confiamos em Deus. Seguindo, tem um próximo trecho que ele diz o seguinte, eu peguei só alguns, claro, né? Porque tem uma coisa que a gente já falou aqui, né? Uma frase de Jesus e o Erasto, ele coloca tão bem, né? E depois e levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai, né? Quer dizer, o campo está aí de trabalho, né? O arado está pronto e a gente tem que ir arar, a gente tem que ir trabalhar. Quer dizer, a gente jogar essa semente do ensinamento de Jesus, da doutrina espírita e ir plantar. A gente não pode guardar só para a gente, né? Os livros guardados dentro de casa sem serem usados, para que servem? Só para juntar traças, né? A gente tem que pegar esses livros, esses ensinamentos, estudar, aprender e divulgar. Então a gente agora vai cantar uma música bem animadinha, que ela fala do arado. Pega o teu arado e vai, pois a terra te esperará, mas pega o teu arado e vai, pois a terra te esperará. O planeta precisa da paz, da luz do nosso amado Pai. Você será instrumento do amor, vencerá o tormento da dor. Pega o teu arado e vai, pois a terra te esperará, mas pega o teu arado e vai, pois a terra te esperará. Então, é o momento da gente pegar esse nosso arado e vamos arar. A terra está só nos esperando para a gente arar, para ela ser arada. E num último trecho, que eu vou separar, que ainda vou apresentar mais uma música, ele diz o seguinte: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram. E ele acrescenta com uma pergunta: como reconhecer os que se acham no bom caminho, né? Que estão realmente praticando o espiritismo? Pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos,
pelo amor que dedicarem ao próximo. Então, esse amor que está dentro do nosso coração, com certeza, esse amor verdadeiro que a gente tem que praticar nesse momento, essa caridade, mesmo que a gente não possa dar ajuda material, tem muita gente dando, claro, mesmo que a gente não possa, não esteja em condições, que a gente faça uma oração, que todo dia a gente ore por esses companheiros que estão passando por provas tão difíceis, né? É uma forma da gente demonstrar esse amor. Mesmo aquelas pessoas que a gente não concorde com as ideias, vamos orar por eles, vamos orar por todos. Porque esse amor que a doutrina espírita nos induz a ter, né? Nos ensina a ter, é um amor sublimado. E aí a música que a gente vai encerrar é exatamente essa. Amor sublimado. A gente vai cantar e depois a gente vai conversar um pouquinho para encerrar. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos, enfim, qualidades, melhorando em mim as lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz, transforma em luz. Então, esse amor sublimado que a gente aprende com a doutrina espírita, que nos ensina a amar, que nos ensina a nos governar, a nos transformar, como diz, né, no Livro dos Espíritos, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar suas más tendências. Então, isso é o que nos ensina a doutrina espírita, a nos reformar os nossos sentimentos, né? A perdoar, a amar, né? A compreender, transformando cultivando essas qualidades que a gente tem dentro da gente. E todas essas lições, né? A gente também vai recebendo amor das pessoas, dos companheiros de trabalho e também daqueles que aprenderam a amar com Jesus. De tantas histórias lindas que a gente vê também, Paulo de Tarso, que numa encarnação saiu de perseguidor do cristianismo a divulgador do cristianismo. Numa encarnação. E tantas outras, Maria de Magdala, muitos outros, Estevão, muitas outras histórias que a gente tem por aí. Esse amor sublimado que nos transforma em luz, né? Então, companheiros, é essa a mensagem, né, que a gente queria trazer para vocês dessa
página lindíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, esse ide pregai que o Erasto nos convida nessa passagem do Evangelho, porque realmente a gente precisa pregar esse ensinamento que a gente aprendeu. A gente precisa levar esse ensinamento do Cristo para os que sofrem, para os que necessitam, para aqueles que precisam, fazendo da doutrina espírita esse consolador prometido, né? E aí eu vou terminar só com um trechinho de uma música que nem estava programada, mas ela fala assim, ó. Como aliviar a dor do sofredor e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador. Só através desse Consolador é que a gente vai levar realmente a palavra de Jesus, o consolo para quem precisa. Então, amigos, ide pregai, leve a palavra de Jesus, leve o conhecimento da doutrina espírita para todos que precisam. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre conosco.